Desejamos que os irmãos abram a palavra do Senhor, o capítulo 8 do Evangelho de João. Capítulo 8 do Evangelho de João. E nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 1. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso de número 1. Eu lerei, os irmãos prestarão atenção à leitura. Diz então a palavra do Senhor. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, e o teu testemunho não é verdadeiro. E respondeu Jesus e disse-lhe: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. É João, capítulo 8. Desculpe, meus irmãos, me perdoem. Em nome de Jesus. A partir do verso 12. Me perdoem. A partir do verso 12. Perdoe, tá bom? Vamos lá. É o mesmo capítulo. Eu acabei colocando versos primeiro. Então vamos retornar novamente à leitura. Me perdoem por isso. Então falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, e o teu testemunho não é verdadeiro. E respondeu Jesus e disse-lhe: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei que de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. E disse-lhe, pois, onde está o teu Pai? E Jesus respondeu: Não me reconheces a mim, nem ao meu Pai? Se vós me conheceis a mim, também conheceríeis o meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro e ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podereis vós vir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererás matar-se a si mesmo, pois diz: Para onde vou, não podereis ir? E disse-lhe: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E disse-lhe, pois: Quem és tu? E Jesus lhe disse isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer, julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que lhe falava do Pai. E disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem,
então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eterno Deus, nós te adoramos e te bendizemos, Deus, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia ela dura para sempre, e nos sentimos gratos por sua presença neste lugar. Santo Deus, em teu nome eu lhe peço que o teu Santo Espírito fale poderosamente ao meu coração. Por isso deixo em tuas mãos a minha vida e coloco os meus lábios à disposição do seu Espírito para que ele diga ao meu coração e assim também fale ao coração dos teus servos que aqui estão presentes. Tudo isso, Deus, eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quando a gente vai observar o nome escuridão, a gente percebe no dicionário que escuridão ela não é um tom escuro. Não é essa a resposta. Apesar da gente saber que o tom escuro está dentro do contexto da escuridão. Mas a palavra escuridão, ela vem do latim e é tenebrae. E tenebrae significa escuridão, e escuridão significa ausência de luz. Muito falado no meio da ciência, a gente sabe que não existe o tom de escuridão. No tom que a gente pinta, se diminuir o tom de preto, a gente vai chegar ao tom da camisa do irmão Francisco. Se a gente continuar clareando um pouco mais com a tinta branca, nós vamos alcançar o tom do paletó. Um pouquinho mais a gente chega ao tom acinzentado mais claro, como na camisa de Kelvin. Mas não existe tom de escuridão. Escuridão é um estado que só é notado pela ausência da luz. Se eu pedisse de repente que todo mundo desligasse a luz aqui, nós não vamos ter a escuridão completa, porque existe a presença da luz, mesmo que do lado de fora. Mesmo que o ambiente lá fora está nos fornecendo pouco lúminos, mas a gente percebe a presença de pouco lúminos fazendo a dissipação da escuridão. Interessante que quando Deus fez a Terra, o universo, a primeira coisa que ele vai dizer é: haja luz. E não era uma luz produzida pelo objeto luminescente que existe e governa a Terra no período do dia, que é o Sol. E nem as estrelas, nem a Lua lá em cima, porque não tinha ainda sido feito os astros. Porque a Terra era sem forma e vazia, toda cheia de água, né? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e ele disse: haja luz. E certamente a luz que apareceu é aquela mesma luz, e eu quero crer dessa forma, e esse direito a gente tem, como batista, de crer na palavra, na revelação da sua palavra. Quero crer que aquela mesma luz que ele oferece no descanso eterno, não haverá sol, porque o Senhor é a luz. Para que as pessoas entendessem claramente, ao ler a palavra de Deus, que há uma diferença na existência da luz diante das trevas. E o que pode ser considerado filosoficamente trevas? Tudo aquilo que não tem a presença da luz.
E a gente pode rapidamente abrir a palavra lá em Gálatas, não é? E a gente pode demonstrar, através das obras existentes, Gálatas capítulo 5, ele vai dizer: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, os desejos da carne, verso 16, 17, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas sem a presença da verdade do Senhor. A ausência da verdade determina a inexistência da luz. E a inexistência da luz dá lugar às trevas, não importa em que condição seja. Primeira coisa que todos nós vamos pensar a respeito de trevas é que trevas está no mundo e na escuridão e na vontade de Satanás completo no mundo que nós vivemos. E não é o mundo físico que a gente vai falar. Nós não estamos falando do cosmos, nós estamos falando do mundo espiritual, onde a regência desse mundo espiritual está exatamente todas as ações que são contrárias à existência da luz. Portanto, também Efésios vai dizer, e muito bem colocado pelo irmão quando fez a leitura inicialmente, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas da escuridão. Não comuniqueis, mas antes condenai-as, porque o que elas fazem em oculto, até dizê-lo se tornará torpe. Será difícil ouvir certas coisas que se faz na escuridão. E quantas coisas são feitas às escuras. O mundo das trevas, ele é regido por uma ação maléfica na vida de milhões de pessoas do mundo inteiro que não tem a governabilidade de Deus sobre sua vida, e tudo aquilo que é arquitetado às escuras, tudo aquilo que é arquitetado nos cantos, eles não são e nem mostram a luz pela qual o Senhor deseja que seja de fato demonstrada. E nós precisamos entender que o Senhor da igreja, ele vive sob a luz, ensina a luz, e aonde ele está, toda a treva, ela deve ser dissipada para a sua glória. Então Jesus, que falava exatamente aquelas pessoas que talvez tivessem trazido há poucos instantes de uma mulher pega em ato de adultério, a quem ele livrou de maneira muito especial, porque alguém chega para ele e diz: olha, essa mulher foi pega em ato de adultério. E a lei diz que nós devemos apedrejá-la. E Jesus continuava escrevendo no chão, como se deixasse aquilo passar pelos seus ouvidos e não prestasse atenção àquela situação. No entanto, meus irmãos, a palavra de Deus continua nos dizendo que insistentemente essas pessoas tentavam fazer com que Jesus cumprisse aquilo que estava previsto na lei de Moisés. Aquilo que era do juízo humano. Só que eles não estavam lidando com uma simples pessoa. Ele estava lidando com alguém que compreendia que uma lei maior, ela deve reger uma lei menor. E a lei maior é a lei do amor. É a lei daquilo que a gente proporciona para a vida do outro diante das dificuldades, a salvação.
possibilidades de uma perda iminente, achar essa pessoa de maneira tal, a oportunidade para que ela possa reagir e poder mudar a sua circunstância de vida. Aquele que faz compreender que o amor é a maior de todas as armas contra todas as situações das mais diversas que existem na vida humana, mas ele sempre vai estar no topo da observância da palavra. Tanto que a palavra de Deus vai nos dizer: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo semelhantemente da mesma maneira como o primeiro mandamento espera que você faça. Porque melhor para Deus do que o sacrifício é o amor. Melhor é a vida do que a morte. Melhor é a luz do que as trevas. Melhor o conserto do que a destruição. Melhor a união do que qualquer espécie de situação que promova o desequilíbrio e a desarmonia entre as coisas. A harmonia é algo que nasce no coração de Deus. Porque o mundo e o universo funcionam como um grande relógio, que as coisas acontecem em seu tempo. E se as coisas não se chocam na maneira pela qual nós imaginávamos que pudesse chocar, é porque todas as leis elas estão trabalhando em conjunto para que essas coisas possam acontecer de maneira plena, mas de maneira organizada. Trazendo como resultado nessa situação vida e não morte. Nascimento de flores, não perda delas. Nascimento da água e não a sequidão. Mas esse Senhor Jesus, ele disse: eu sou a luz do mundo. E aquelas pessoas que querem me seguir, elas precisam ter uma compreensão sobre suas vidas. Elas devem viver na luz. E o que seria a luz? A gente pode voltar novamente lá em Gálatas. Antes, em Efésios, ele vai dizer: porque o fruto do Espírito está em toda a bondade. E a gente lê e justiça e verdade. E quando ele fala sobre justiça, a justiça pela qual a palavra de Deus nos vai dizer, não é uma espécie de vingança. Toda vez que eu falo essa palavra vingança, me faz lembrar aquele personagem de Chico Anísio, Chico Anísio, que dizia, né, a minha vingança será maligna. E muitas vezes, e por causa da essência dessa atitude má que é difundida lá nas trevas e no mundo, agora sim, mundo regido por Satanás, esta situação é uma grande realidade lá no mundo e ela não pode ser um reflexo em lugar nenhum sobre a presença de Deus. Repita comigo: a presença de Deus dissipa toda a terra. E se há a presença de Deus, meus irmãos, o mal não pode se estabelecer. As ações de Satanás não podem prevalecer. As obras infrutuosas das trevas não prevalecerão. Porque é o que a palavra de Deus vai nos dizer. E em Gálatas, no capítulo 5, ele coloca as obras que a gente pode considerar obras de trevas a partir do verso 20, aliás, a partir do verso 19, como as obras que são produzidas pelos desejos e as vontades carnais: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, e as coisas que se assemelham a esses comportamentos. Que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de luz. Não pode
querem herdar o reino de Deus. Boa parte daquilo que foi dito aqui destoa de todo um ambiente de unidade. Tudo aquilo que desfaz do ambiente de unidade está muito bem colocado em boa parte como porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja. Tudo isso traz a desarmonia disso. Onde há esse comportamento, não há luz no comportamento particular de cada um de nós. Mas ele diz que há um fruto pelo qual rege aquela lei maior que nós falamos nesse instante. Há uma lei maior. Como é o nome da lei maior? Muito bem. Deixa eu ver se eu consigo ouvir da maioria. Como é o nome da lei maior? Amor. Como é o nome da lei maior? Amor. Muito bem. Amor. Interessante que tudo que a gente puder fazer para poder salvar uma pessoa, por mais má que ela seja, inclusive faz parte de um protocolo, por exemplo, entre as autoridades. Tem gente aqui de autoridade. Pode dizer se eu estou falando alguma coisa exagerada ou não. O protocolo que a autoridade tem é que aquilo que você usa para deter alguém sobre uma situação muito complicada, ele só pode utilizar isso para um ambiente e uma situação letal quando não há mais outra maneira pela qual você deva agir, a não ser por essa condição. Tirando isso, o valor principal é o valor de vida que está ligado à lei maior. Como é o nome da lei maior? Amor. Amor. E diz a palavra que o fruto do amor é o próprio amor, gozo, paz, longanimidade, ânimo longo, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E todos esses frutos, todas essas qualidades pertencentes a este fruto, assim eu posso melhorar a maneira de falar, ela traz um ambiente de conserto e de união. Eu poderia perguntar, quem dá o tom sobre a sua vida? E agora eu falo de tom. Qual é o tom que rege a sua maneira de ser? Qual é o tom que determina a sua vida, a sua maneira de agir? O seu comportamento, a sua relação para com o próximo? A sua vida com Deus, aquilo que você pensa em oferecer a Deus, quando você pensa em oferecer, que tom determina isso? Quando você tem que tomar uma atitude sobre determinada coisa, qual é a primeira coisa que tem na sua vida? Nós precisamos dar logo um fim, ou a gente diz, a gente precisa dar um jeito para poder resolver? E o tom que rege a sua vida determina os resultados finais pelos quais nós esperamos. No caso específico dos fariseus, aqui colocado, e aqui a gente vai colocar isso como um exemplo claro, para o fariseu, eles não se importaram com a lei maior que regia essa situação. A preocupação que eles tinham não era com a lei maior, mas era poder fazer do
duas situações muito interessantes acontecerem com Jesus. Primeiro, ele quebrar a lei, que ele não ia fazer isso. E a segunda, eles não se importaram de ter que sacrificar alguém para poder resolver essa situação e colocar alguém debaixo de uma situação completamente difícil. Por isso que Jesus disse, olha, esse testemunho é meu. Disseram por os fariseus, olha, o seu testemunho é um testemunho falso. E Jesus sai daquilo que ele fala como sendo centrado sobre ele e diz, aquilo que eu falo não pertence a mim. Então, eu quero dizer para vocês que estão dizendo que o meu testemunho é falso, de que por mais que vocês queiram justificar que aquilo que está sendo falado não condiz com a realidade, está aqui. É a palavra. E foi o meu Pai que disse a mim que isso deveria acontecer. Interessante, irmãos. Respondeu-lhe Jesus, então, ainda que eu testifico de mim mesmo, e o meu testemunho é verdadeiro, porque sei que de onde vim, para onde eu vou, mas vós não sabeis de onde eu venho, nem para onde eu vou. Você sabe por quê? Porque por mais que fosse profundo o conhecimento de todos eles a respeito daquilo que eles estavam estudando, eles sempre trabalhavam para que o seu conhecimento trouxesse razões para alimentar o seu ego. Jesus um dia chegou para eles e disse assim, olhem, eu quero dizer para vocês uma coisa bem clara. Vocês são capazes de dar dízimo daquilo que talvez o Pai nem se importasse se não tivesse. Eu quero parafrasear isso. Vocês dizimam do coentro. O que é um coentro? Quantas donas de casa vão chegar ao mercado aqui, um dia de semana, e a gente sabe que tem um dia da semana que as verduras e as frutas e os legumes estão daquele jeito, né? Na linguagem da turma, dos barbudos. É a turma do pessoal que gosta de criar barro, diz, já estou um homem. E aí, chega lá no mercado, quando as nossas irmãs chegam nesse dia, que é a terça verde de algum lugar, quarta-feira cheia de fruta do outro, né? A segunda-feira colorida, a primeira coisa que vão fazer, e gostam, baiano gosta de um cheiro verde incrível, vai naquele lugar onde tem as folhas e encontram as folhas viçosas, que não quer trazer para dentro de casa um maço muito bom de coentro, ou de hortelã, ou de cebolinha, ou de salsa. O quanto isso é importante. Não compram muito, compram numa quantidade que dê durante a semana, porque tem uma coisa que toda mulher não vai gostar quando isso acontece. É quando a temperatura está fora do comum e de repente a gente vê muita folha amarela. Ninguém leva coentro amarelo para dentro de casa. Não é, dona Cátia? Ninguém leva. Muito menos quando a gente tem que levar um couve, uma folha de couve que é muito boa para o estômago, e de repente a folha está amarela. Ninguém come folha amarela de couve, porque fica um pouco mais amarga do que quando ela está verde. Por incrível que pareça, a gente pensa que vai ficar mais doce, não, ela fica mais amarga quando está amarela. Ninguém quer comer desse jeito. Portanto, Jesus, na verdade, quis dizer que eles não criam nas profecias, como descrito lá em João 5, verso 43. Abram lá, por favor. João 5, verso 43. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. E se outro vier em seu próprio nome, aí eles vão aceitar. Era o que acontecia entre eles.
Talvez as verdades pelas quais muitas pessoas devem aceitar como sendo as melhores e a mais importante, para eles eram aquelas que agradavam o ego. Eu vi uma coisa de um escritor uma vez que dizia o seguinte, é que antes do Senhor agir contra o inimigo, ele sabe que o inimigo está perdido. Quando Deus age para a salvação. Quando aquela mulher que tinha o seu problema de saúde sério foi procurar Jesus e começa a gritar, ele não diz, olhe, você está curado, ou sua filha está liberta, ou você tocou e saiu virtude de mim. Mas é mais importante para Jesus curar primeiro o nosso ego. Mais importante para Jesus é primeiro curar a nossa condição egoísta de vida. Por isso que a gente pensa o que tem, na verdade, regido a sua vida quando a situação corresponde à situação pela qual deveria regular essas ações de trevas. A gente só tira a treva se a luz estiver intensamente sobre as nossas vidas. E como é que isso ocorre nas nossas vidas? Quando a palavra de Deus faz razão para a nossa vivência. Ela é a mola mestra para a nossa relação com as pessoas, para com a sociedade. Portanto, interessante, irmãos, João 5, verso 31, e aí eu quero ler algo muito interessante a respeito disso. Ele diz assim, entretanto, seus discípulos lhe rogavam, dizendo, Rabi. Ele, porém, lhe disse, uma coisa eu tenho para comer, que vós não conhece. Entre os seus discípulos diziam uns para os outros, trouxe-lhe, porventura, algo. Aliás, desculpe, irmãos, eu estou lendo exatamente aquilo que eu não devia ler, essa segunda atrapalhação, me perdoe. Vamos voltar ao capítulo 5, verso 31. Vamos lá. Verso 31. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outros que testificam de mim e sei que o testemunho que eles dão de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim, vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Ou seja, vocês não acreditaram em João, quando ele veio mostrar quem eu sou, dizer para vocês que o Messias chegou. Porque não era importante para vocês colocarem isso sobre suas vidas. E não queres vir a mim para terdes vida. Eu não recebo a glória de homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Porque o que faltava para aquelas pessoas se aproximarem e entenderem a revelação daquilo que Deus queria fazer para com aquelas pessoas era olhar para o amor genuinamente. Muitas vezes nós dizemos que amamos, de palavras, mas as nossas atitudes são carregadas de orgulho. O mesmo orgulho
que fez com que aquelas pessoas pegassem uma mulher e não trouxessem o homem. Pudesse resguardar aquele que estava na cama junto com ela. Mas como mulher é um objeto que não era importante para a sociedade daquela época, eles trazem a mulher e dizem: sacrifiquem-na. Porque eles sabem que a lei precisa ser cumprida. Tudo isso porque queriam pegar Jesus num delírio. O contraditório dos seus acusadores era que eles não enxergavam uma profecia, mas consideravam a lei da morte mais importante do que a lei do amor. Quem rege a sua vida? Quem dirige? O que você pensa? Jesus chegou e disse: eu sou quem testifico de mim mesmo. E de mim testifica também o Pai que me enviou. E disse-lhe: pois onde está o teu Pai? Jesus respondeu: vocês não me conhecem? A Tomé, ele disse: você não me conhece. A Filipe, ele disse: você não me conhece. Será que você não consegue enxergar, pelo menos, por causa das obras que eu faço? E disse-lhe, pois, Jesus outra vez, verso 21, eu vou me retirar. E vocês vão me buscar. Mas eu vou dizer uma verdade para vocês. É que vocês vão morrer no pecado de vocês. Porque para onde eu vou, vocês não vão poder ir. Para onde eu for, enquanto o tom que rege a vossa vida é profunda escuridão, na ausência completa da luz, vocês nunca vão enxergar a revelação de Deus. E disse-lhe, pois, os judeus, porventura queres matar-se a si mesmo? Para onde eu vou não podeis vir. E ele disse, em outras palavras, sabe qual é a questão? É que vocês são daqui. E eu conheço a casa de meu pai. É porque muitos de vocês fazem de tudo para chegar na casa do pai e não vão conseguir enquanto estiverem pensando dessa forma. É Jesus que está dizendo isso. Não somos nós que estamos determinando os resultantes.
São as pessoas que estão trazendo para si os resultados pelos quais sempre quiseram ter sobre vossa vida. Mas ele disse: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se vocês não acreditam em eu sou, vocês vão morrer desse jeito. Disse-lhe, pois, quem és tu? E Jesus então respondeu: isso mesmo, que já desde o princípio eu venho dizendo que sou. Quando Moisés, preocupado com os líderes religiosos, o povo de Israel, ao ser comunicado pelo Senhor que ele ia retirar o seu povo da terra do Egito, esse povo que viveu sob a escravidão de 400 anos, viveu o tempo inteiro escravizados nas mãos deste povo, construindo pirâmides, fazendo blocos sem uso de palha, carregando um peso pelo qual a grande maioria das pessoas não suportariam por muito tempo, em que muitos acabaram perdendo suas vidas cedo por causa dessa infeliz escravidão, pois Egito significa pecado. Manda dizer a você, Moisés, eu sou. Antes de mim, todos tentaram, nenhum conseguiu. Antes de mim, buscaram fazer de todas as formas, nunca fizeram. Prometeram, não fizeram. Mas eu vos digo, eu sou. Agora vocês verão que sou eu quem faço. E aquele povo foi liberto pelo poder das mãos do Senhor. Só existe uma forma de libertar pessoas do domínio das trevas. O reconhecimento desta luz que nunca desligou, que sempre esteve sob o domínio de Deus e deseja nos libertar. Como está seu coração? Quem domina a sua vida? Qual é a lei maior que está dentro da sua vida? Quem dirige os seus pensamentos? Que atitude você toma diante dos momentos mais difíceis da vida? Se hipoteticamente a resposta for luz sendo trevas, o Senhor não está aí. Mas Jesus disse por último: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então conhecerão que eu sou, que antes de mim ninguém conseguiu, mas sou eu quem faço. Eu sou, que nada faço por mim mesmo, mas por isso falo como meu Pai me ensinou.
e aquele que me enviou está comigo. E o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que agrada a Ele. Será que o que nós estamos fazendo nos últimos dias da nossa vida, será o que as pessoas fazem no mundo? Deus tem se alegrado. Se você não consegue ver a alegria no coração de Deus, com as suas atitudes, quão grandes trevas há sobre a vossa vida. Santo Deus, eu quero te agradecer pela sua palavra. Eu quero te louvar porque eu sei que o Senhor está aqui. Eu quero te agradecer porque esta igreja pertence ao Senhor. Eu quero te agradecer porque as nossas vidas pertencem ao Senhor. Mas nós queremos abrir o nosso coração, Senhor. Nós queremos fazer uma análise profunda de quem sou eu. Porque eu sou, nesta noite, me balançou. E me mostrou que antes dele dar conta das ações do inimigo, ele quer dissipar o meu egoísmo. Ele quer desfazer a minha arrogância. Ele quer neutralizar os desejos profundos da minha alma. Por isso, em nome do teu Filho Jesus, eu lhe peço que o Senhor visite o meu coração. Que o Senhor visite o coração de cada um de nós, os seus servos. E que o Senhor visite o coração dos nossos irmãos. E que haja reconciliação com amor. Tudo isso nós te pedimos. Em nome de Jesus.